povo. Portugal ganha da Turquia e está classificado para as oitavas da UEFA Euro. Ganhou os 2 primeiros jogos e ganhou com autoridade, ganhou muito bem. Principalmente esse contra a Turquia, jogando melhor do que jogou no primeiro jogo. E consegue ganhar por 3-0. Já era esperado, né, pela qualidade técnica que tem os seus jogadores em relação aos jogadores da Turquia. Bom, a Turquia que jogou num esquema de 4-2-3-1, que é um esquema que já vem jogando há algum tempo, porém com algumas mudanças, e acredito eu que essas mudanças se deram muito por conta do adversário, né? Foi uma Turquia um pouco menos agressiva, que começou esse jogo, uma Turquia com um esquema tático, acredito, um pouco mais defensivo do que foi contra a Geórgia, por exemplo, com o Çelik jogando pelo lado direito. No primeiro jogo a Turquia foi com o Mudur que é um lateral que chega mais ao ataque do que o Çelik. O Çelik é um lateral direito mais defensivo, não tem tanta essa ofensividade, essas chegadas ao ataque como o Mudur proporciona para essa Turquia. Com o Çelik jogando lateral direito, a zaga se repetiu com a Kardin e o Bardakçı, o Kadioglu jogando pelo lado esquerdo. O Çalhanoğlu e o Ayhan fazendo esses dois, jogando como dois volantes, o Çalhanoğlu chegando mais ao ataque, mais à área, né, com o Ayhan fazendo essa função de volante mesmo, mais defensivo, mas que fica um pouco mais recuado e dá um pouco mais de liberdade para o Çalhanoğlu atacar. O Akgün jogou pelo lado direito, dessa vez no lugar do Arda Güler, e aí eu não sei o que quis fazer o técnico turco, o técnico da Turquia, porque ele ele deixa o Arda Güler na reserva e ele, na entrevista, ele fala que o Güler precisava um pouco mais dessa resistência, que é poupar o Arda Güler para não ter tanta sequência de jogos em seguida, porque ainda não está segundo ele, ainda não está totalmente com o físico preparado para jogar tantos jogos seguidos, e ele coloca o Güler com 70 minutos de jogo. Ele disse que ia poupar o Arda Güler e coloca o Güler com 70 minutos de jogo. Não sei se foi para pegar um pouco mais de experiência e jogar contra a equipe, de certa forma, maior, né, e melhor. Muito para ele também pegar experiência, porque é um jogador muito jovem ainda. Então talvez seja isso que ele quis fazer. O Göksu, né, jogando mais centralizado, como foi no último, pelo meio ali, como meio atacante, como foi no último jogo contra a Geórgia, inclusive. O Aktürkoğlu, né, o Harry Potter, como muitos chamam na Turquia, né, o apelido dele na Turquia. O Aktürkoğlu começou esse jogo jogando como ponta esquerda, fazendo a função que no primeiro jogo foi do Yıldız, né, do Kenan Yıldız. Não gostei muito dessa formação. Eu acho que o Aktürkoğlu podia ter entrado um pouquinho mais centralizado. Claro que ele joga um pouco mais pelo lado esquerdo, cai mais pelo lado esquerdo como ponta esquerda, mas ele poderia ter jogado um pouco mais centralizado. Não sei se seria de fato ideal, mas é um jogador que proporciona também um pouco de perigo à equipe adversária. Eu acho que poderia o Kenan Yıldız ter começado como titular, o Kenan Yıldız que também entrou no jogo no segundo tempo. Se não me engano, ele entrou no jogo no segundo tempo, e o Kenan Yıldız proporciona um pouco mais de velocidade, né? Quando você coloca o Kenan Yıldız pelo lado esquerdo, ele tem um pouco mais dessa velocidade, um pouco mais de qualidade técnica individual do que te proporciona o Aktürkoğlu. E o Yılmaz sendo o homem de centroavante lá na frente. A equipe de Portugal também jogou no 4-2-3-1, tá? Ultimamente as equipes vêm tendo muito esse esquema tático de 4-2-3-1. Algumas ainda, poucas e raras ainda, seleções que jogam com três zagueiros. É um esquema que poucos clubes adotam hoje em dia, né, e poucas seleções também, inclusive. O mais comum é o 4-2-3-1 e esse 4-3-3 também é bastante comum, 4-4-2 também. Em algumas seleções até se encaixa, mas a gente vê uma frequência de seleções que vem jogando nesse esquema de 4-2-3-1 e que realmente dão resultados para essas seleções. É um esquema tático que a Turquia já vem mantendo há algum tempo e Portugal também. Portugal começou com o Diego Costa no gol, o Cancelo na lateral direita, o Rubem Dias e Pepe fazendo a dupla de zaga, com o Nuno Mendes jogando pelo lado esquerdo, e aí diferente do que foi no primeiro jogo, né? No primeiro jogo o Cancelo fez a função de lateral esquerdo, dessa vez ele colocou o Nuno Mendes como titular,
É, ele jogou com o Dalot no primeiro jogo pelo lado direito, né? E o Cancelo pelo lado esquerdo. Não gostei dessa formação. Achei que o Cancelo poderia ter jogado pelo lado direito, embora do primeiro jogo que eu falo, tá? Que o Cancelo poderia ter feito a função de lateral direito. Claro que o Dalot fez uma excelente partida também. Méritos também para o técnico e para Portugal. O Dalot fez uma boa partida, mas o Cancelo, eu acho que ele funciona muito mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E o Nuno Mendes, pelo que vem jogando, pelo que jogou essa temporada pelo Paris Saint-Germain, é um jogador que, para mim, tem que ser, obviamente, o titular dessa lateral esquerda, porque o Nuno Mendes proporciona um pouco mais de perigo lá no ataque. É um jogador que defende muito bem e que chega um pouco mais ao ataque, proporcionando um pouco mais de perigo à equipe adversária. O Vitinha e o Palhinha fazendo uma dupla meio que de volantes ali. E aí eu quero pontuar a excelente partida do Vitinha, tá? Muito desse dinamismo. Portugal é uma seleção muito dinâmica, que faz a bola correr muito ali pelo meio campo. E muito desse dinamismo dessa seleção de Portugal se passa muito pelo Vitinha, tá? O Vitinha dá um pouco mais de velocidade ali naquele meio campo. O Vitinha é um jogador que defende muito bem. O tempo de recuperação dele foi ótimo, principalmente nesse jogo. Um jogador que distribui muito bem as bolas para os seus jogadores. Então, assim, é um jogador muito dinâmico e que dá muito dinamismo a esse meio campo de Portugal. Com a Rafael Leão fazendo a função meio que de ponta esquerda, que é o natural dele, o Bernardo Silva pelo lado direito e o Bruno Fernandes pelo meio ali, jogando como um meio atacante, um meio armador também, e o Cristiano Ronaldo sendo o homem de referência lá no ataque, porém não jogando centralizado como 9, tá? O Cristiano hora caía pelo lado direito e hora caía pelo lado esquerdo também, e muitos momentos do jogo vindo até buscar a bola para começar um ataque para a seleção portuguesa. Bom, foi um jogo muito, como eu citei, né, um jogo muito dinâmico, muito rápido. Claro que Portugal dominou muito mais o jogo, e repito, pela qualidade técnica que tem os seus jogadores. Muitos jogadores da Turquia, inclusive dessa seleção turca, são reservas nos seus respectivos clubes, diferente da seleção portuguesa, que tem muitos grandes nomes que são jogadores protagonistas no seu clube, como por exemplo o Bernardo Silva, que é titular absoluto do Manchester City, muito importante para o Manchester City. O Bruno Fernandes, melhor jogador do Manchester United. Por exemplo, o Rafael Leão, também o melhor jogador do Milan. O Vitinha, que é o principal jogador do meio campo do Paris Saint-Germain hoje. O Cancelo é lateral direito titular do Barcelona. O Rúben Dias, titular do Manchester City. E assim, eu também quero pontuar também a excelente partida, só para, antes de começar a falar de fato de como foi a partida, eu quero pontuar a excelente partida do Pepe, né? É um jogador aí de 39 a 40 anos, salvo erro, que fez uma excelente partida. Os dois primeiros jogos do Pepe nessa UEFA Euro vem sendo monstruoso, tá? Principalmente nesse segundo jogo contra a Turquia, uma excelente atuação do Pepe, e que é muito importante para essa defesa de Portugal, né? O Pepe, que há anos vem sendo um dos grandes nomes dessa seleção portuguesa na defesa, e que hoje foi o grande nome dessa seleção. Bom, Portugal, que começou um jogo jogando um pouco mais, concentrando o jogo um pouco mais pelo lado direito, o que não é tão comum para essa seleção portuguesa, porque é uma seleção muito dinâmica e que sempre joga pelos dois lados, buscando muito seus pontas e também tendo o Cristiano Ronaldo como homem de referência lá na frente, fazendo com que a bola chegasse muito mais nele. Começou o jogo jogando um pouco mais pelo lado direito, concentrando um pouco mais o jogo pelo lado direito, com o Bernardo Silva, e que gerou, de certa forma, mais perigo para essa Turquia. Mas o gol de Portugal ele sai aos 21 minutos, inclusive pelo lado esquerdo, numa jogada do Rafael Leão, que inclusive está fora do próximo jogo, do terceiro jogo, tomou o segundo cartão amarelo, ambos por simulação, inclusive, e que é algo que não pode, ou pelo menos não deveria acontecer, por ser um dos principais nomes dessa seleção portuguesa, e não é viável e não tem o porquê, pelo menos isso não deveria acontecer, do jogador tomar dois cartões amarelos em 2 jogos por simulação. Você ficar fora do terceiro jogo porque tomou dois cartões amarelos por simulação não é algo assim que
pelo tamanho do Rafael Leão, deveria acontecer. Claro que Portugal agora está classificado, talvez ele nem jogaria, talvez o técnico de Portugal possivelmente poderia poupá-lo, mas não terá ele à disposição. É um jogador muito importante para essa equipe. Bom, o gol ele surge numa jogada do Rafael Leão pelo lado esquerdo, ele cruza para dentro da área, a bola passa pelo Cristiano Ronaldo, sobra para o Bruno Fernandes pegar de primeira de perna esquerda, colocando do lado esquerdo do goleiro Bayındır, da Turquia. Bom, como eu citei no primeiro jogo, eu repito nesse, a fragilidade que tem essa defesa turca, essa defesa da Turquia. Claro que o primeiro gol foi muito mais mérito de Portugal do que um erro da equipe, um erro defensivo da seleção turca, mas você percebe o erro de posicionamento da Turquia no momento que sai o gol de Portugal, né? Um erro de posicionamento, o Cristiano Ronaldo mais livre dentro da área, com o Bernardo Silva chegando com facilidade. O Bernardo Silva chegou sozinho, então ninguém marcou o Bernardo Silva no momento que ele chega para marcar o gol. Chegou de trás e com muito espaço para finalizar. Então você percebe aí também um erro de marcação dessa seleção turca, um erro de posicionamento de marcação dessa seleção turca. O segundo gol, ele sai num erro do Aykadin. O gol ele sai aos 28 minutos num erro do Aykadin. E aí foi um erro de comunicação entre ele e o goleiro Bayındır, né? Porque no momento que ele pega a bola, ele vai recuar a bola pro goleiro e ele tá com a cabeça baixa, ele não olha pro Bayındır e há um erro, e ali há um erro de comunicação, né? Porque o Bayındır tenta acenar para ele, meio que falando, poxa, tá comigo, deixa estar comigo. E o Aykadin não percebe a chegada do Bayındır, e ele dá o passe errado. O zagueiro turco ainda tenta cortar, mas a bola acaba entrando e dá o segundo gol, que a Turquia fornece e dá o segundo gol para a seleção portuguesa. E assim, o Aykadin, que foi o grande nome da defesa da Turquia no primeiro jogo, tá? Inclusive salvando a Turquia do que seria o empate da Geórgia já nos minutos finais, né? Salvando a bola em cima da linha e aí gera o contra-ataque para a Turquia fazer o terceiro. Então ele foi um dos grandes nomes dessa seleção turca no primeiro jogo, da defesa da Turquia no primeiro jogo, e que nesse falhou dos dois lances, tá? Tanto no erro de posicionamento dele no primeiro gol, e aí cede o segundo gol para a seleção portuguesa. Bom, um primeiro tempo muito abaixo do que se esperava da Turquia, porque eu achei que a Turquia fosse sair mais para jogo. Teve algumas chegadas, até o primeiro gol de Portugal vinha jogando muito bem, inclusive até o segundo vinha fazendo um bom jogo, e após o segundo a equipe da Turquia meio que deu uma apagada no jogo, deixou Portugal jogar mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. Acaba o primeiro tempo 2-0 para Portugal, sendo superior nos minutos finais do primeiro tempo. O segundo tempo, Portugal entrou no segundo tempo com algumas mudanças, saindo o Rafael Leão para a entrada do Rubem Neves. E só para eu não ver se eu estou falando bobagem para vocês, ele tirou o Rafael Leão para a entrada do Rubem Neves e a entrada do Pedro Neto também, salvo erro, no lugar do Palhinha, se não me engano. E aí é algo mais para poupar mesmo, porque são dois jogadores que já estavam amarelados, e aí por precaução, na verdade o Pedro Neto entrou no lugar do Rafael Leão, caindo pelo lado direito, e o Rubem Neves entrou no lugar do Palhinha, mais para poupar mesmo, porque já os jogadores ambos estavam já amarelados, e aí para não correr risco de uma certa expulsão, alguma coisa, porque a Turquia teria que sair para cima e o Portugal, claro que o Portugal teria que defender um pouquinho mais, porque a Turquia ia querer sair para cima, buscando possivelmente empatar o jogo, e aí pensando nisso, acredito eu, o técnico de Portugal preferiu poupar esses dois, tirar os dois que já estavam amarelados e colocar o Rubem Neves e o Pedro Neto, muito por essa precaução. E assim, o Portugal que não mudou mesmo essas mudanças
dessas substituições, Portugal não mudou o seu nível técnico, né? É impressionante, né? Portugal tem muito bons jogadores, muito grandes nomes no seu elenco, e que você substitui, por exemplo, você tirar o Rafael Leão, que é um dos principais nomes dessa seleção, você colocar o Pedro Neto, e não mudou o esquema tático desse time e a qualidade técnica desse time. Ele não muda mesmo com as substituições. Portugal é muito mais ofensivo e pressionando muito mais a Turquia no segundo tempo, fazendo bom jogo, dominando mais a Turquia. O Arda Güler, ele entra com 70 minutos de jogo para tentar dar um fogo lá na frente também para a Turquia e tentar pressionar um pouco a defesa de Portugal. E o Arda Güler, que entrou muito bem no jogo, claro que não teve tantas oportunidades porque Portugal ficou um pouco mais com a bola, mas o Arda Güler fez uma boa partida também, entrou bem no jogo. O Kenan Yıldız entrou bem no jogo, mas Portugal dominou, né? Portugal dominou e aí consegue o terceiro gol aos 55 minutos num erro, novamente, um erro também da defesa da Turquia, porque não se posicionou corretamente. O jogador turco, o zagueiro turco, ainda tenta cortar a bola no meio do caminho, não deu muito certo. O Cristiano Ronaldo sai cara a cara com o Baendir e toca de lado para o Bruno Fernandes. O Cristiano Ronaldo sendo solidário e dando a assistência para o Bruno Fernandes fazer o gol sem goleiro aos 55 minutos. E nisso, para acabar de fato com o jogo, né? Porque Portugal já vinha jogando bem, já vinha fazendo uma excelente partida, e aí liquida, acaba com a partida de vez no terceiro gol do Bruno Fernandes. Uma partida até abaixo do Aktürkoğlu. Achei que ele poderia ter rendido um pouco mais nesse ataque, pela qualidade técnica que ele tem no ataque da Turquia. Mas, assim, um excelente jogo de todos os jogadores de Portugal. Não consegui achar um ali que tenha feito um jogo ruim, que tenha feito um jogo muito abaixo, tá? Eu acho que a seleção portuguesa é uma seleção muito boa, cara. O João Neves entrou muito bem no jogo. O Pedro Neto entrou muito bem no jogo. O Rubem Neves entrou muito bem no jogo. As substituições que teve, o Antônio Silva já entrando no final, no lugar do Pepe, também fez um bom jogo. Claro que entrou já nos minutos finais, mas fez um bom jogo também. Então, assim, a seleção portuguesa tá vindo muito bem. Sabemos da qualidade técnica que eles têm. Percebe-se que é uma equipe que está jogando muito mais para grupo e não somente para o Cristiano Ronaldo. Portugal há alguns anos vinha jogando para o Cristiano Ronaldo, buscando sempre o Cristiano Ronaldo. E você percebe que é uma seleção portuguesa que não vem tendo muitas disso, né? De sempre buscar o Cristiano Ronaldo. É claro que em muitos momentos da partida você vai acioná-lo, porque numa bola ou outra ele pode resolver um jogo, claro, e sabemos disso. Por ser o Cristiano Ronaldo, fez uma excelente partida, embora não tenha feito gol. Mas você percebe que é uma seleção portuguesa que busca muito mais os outros jogadores e não somente ao Cristiano Ronaldo, porque sabe da qualidade técnica que tem todos os outros jogadores também, não só o Cristiano. Bom, o que eu pude analisar da partida foi basicamente isso, tá? Porque foi um domínio total mesmo ali do segundo tempo de Portugal em cima da Turquia. A Turquia tentou sair em alguns momentos, deu um pouco de perigo para Portugal, mas o Portugal muito superior do que já era esperado, e pela qualidade técnica que tem em relação aos jogadores da Turquia, né? Repito. E é isso. Portugal vence a Turquia e com autoridade. Repito, classificada para as oitavas de final dessa UEFA Euro, e vamos ver como que vai ser os próximos jogos, como serão os próximos jogos de Portugal nessa UEFA Euro, que está demonstrando um bom futebol e que pode sim, acredito, que chegar longe nessa UEFA Euro, e tem tudo para chegar, repito novamente, pela qualidade técnica dos seus jogadores. Bom, deixa aí seu comentário, o que você achou dessa partida de Portugal, o que você achou da minha análise com relação a esse jogo. Curte, comenta, compartilha, e logo mais teremos mais vídeos. Não pretendo fazer só vídeos de Euro, claro que eu estou conseguindo acompanhar um pouco mais dos jogos da Euro, mas eu vou tentar trazer para vocês também um pouco de Campeonato Brasileiro, né? Alguns já me cobraram por que eu não faço vídeos do Campeonato Brasileiro,
Então eu vou, claro, trazer para vocês também os jogos da Euro, mas tentar trazer também para vocês um pouco do Campeonato Brasileiro. Tá certo? É isso, um abraço e até o próximo vídeo, minha galera.